Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E hoje, nesse dia 23 de dezembro, nesse sábado, estamos finalmente terminando o tempo do Advento. Estamos aí às vésperas do Natal. Amanhã, já à noite, nós começamos a celebrar este grande mistério de amor que é o Natal de Jesus Cristo. E nós vamos hoje mergulhar, meditar na Palavra de Deus mais uma vez. Vamos juntos? Vamos nessa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz aqui o nascimento de uma criança, o nascimento de João Batista. João Batista ele tem aparecido várias vezes durante esse tempo do Advento, nos nossos vídeos aqui do Palavra Encarnada. E amanhã nós vamos celebrar o Natal do Senhor. Nós vamos relembrar e vamos rezar e vamos ouvir sobre o nascimento de um menino, do menino Jesus. E hoje Deus ele nos lembra de um outro nascimento, que é o nascimento de João Batista. O nascimento de João, filho de Zacarias e Isabel, parentes de Maria, parentes de Nossa Senhora. Meus irmãos, primeiro que o texto fala que completou-se o tempo da gravidez e ela deu à luz a um filho, e os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Olha aí, né? O nascimento de um filho revela a graça, a misericórdia de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Eu, com a graça de Deus, vou viajar amanhã, dia 24 de dezembro, e eu vou lá para a Europa conhecer o meu sobrinho. Então, na minha família, a gente está nessa grande alegria do nascimento do meu sobrinho, né? Queria mandar um beijão, um abração para a minha irmã, para o meu cunhado, porque, caramba, é uma alegria muito grande o nascimento de uma criança. Alguns amigos próximos tiveram também bebê há pouco tempo. Que alegria que é o nascimento de um filho. Você que é mãe, que é pai, eu quero que você relembre isso. Às vezes, nas dificuldades, nos desafios que um pai e uma mãe têm no seu dia a dia, às vezes eles podem esquecer. Seja o seu filho ainda novinho, seja um filho já mais velho, mas lembre-se da grande alegria, da grande graça que é o nascimento de um bebê, que é uma vida aqui nesta terra, uma vida nova, participar da cocriação. Que alegria mesmo, né? Deus deu essa graça à humanidade e deu essa graça a você. Lembre disso e nesse primeiro instante aqui do vídeo, agradeça a Deus.
faça uma ação de graças por todas essas crianças que Deus lhe confiou, se foi uma, se foi duas, se foram várias, não sei, mas é uma grande graça de Deus. O Evangelho de hoje nos lembra isso. Então, as pessoas elas estavam ali felizes porque Deus tinha sido misericordioso, a misericórdia de Deus tinha alcançado aquela família e fala um pouco sobre João. João, ele tá ali, né, como um bebezinho, como uma criancinha, e na tradição da época, com 8 dias, iam levá-lo, né, ao templo para circuncidá-lo. E as pessoas tinham desejos humanos, queriam colocar o nome do pai, Zacarias, na criança. Mas a mãe disse que não. A mãe disse que o nome do menino era João. Mas as pessoas continuavam ali querendo não e perguntam ao pai. O pai, pessoal, ele estava sem falar, porque o nascimento de João e a concepção de João é uma concepção milagrosa. Deus queria muito aquele menino. E então é uma outra passagem bíblica, é uma outra reflexão, mas o fato é que Zacarias, ele não tinha, né, ali a voz naquele momento, então ele pede uma pequena tábua, uma tabuinha para escrever. E ele escreve, o seu nome é João. E naquela hora que ele faz a vontade de Deus, naquela hora que ele deixa muito claro o nome daquela criança, ele volta a falar. A promessa de Deus se cumpre e aquele menino, que vai ser muito grande, agora ele tem um nome, o nome dele é João. Quando Zacarias e Isabel fizeram a vontade de Deus, colocaram o nome que Deus tinha pedido, porque nesse caso, especificamente, Deus tinha pedido para eles colocarem esse nome. Zacarias voltou a falar, e ele voltou a falar louvando a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Zacarias tinha passado 9 meses sem falar. Zacarias tinha passado esse tempo sem falar. Então, quando ele começa a falar, as pessoas têm medo. Olha que interessante. O nascimento, aquelas mesmas pessoas que estavam felizes pelo nascimento do menino, agora eles estão com medo porque Zacarias voltou a falar. Que é uma coisa ótima, que é uma coisa excelente. Por quê? Às vezes, eu e você, nós temos alguns medos que não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido. Aconteceu uma coisa boa, aconteceu uma coisa ótima e as pessoas ficaram com medo porque foi algo inusitado, porque foi algo extraordinário. Não importa, né? A gente precisa agradecer a Deus, a gente precisa abraçar, entender. Às vezes nós temos medos que não se justificam. Mas eu sei que às vezes a gente sente medo. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com eles. Essa história bíblica, mais uma vez, ela nos lembra isso. Nos lembra de como nós devemos agir diante daquilo que acontece. Inclusive diante daquilo que não era esperado. Zacarias não queria ter ficado sem falar, mas falou, cumpriu a vontade de Deus e aí voltou a falar. A sua língua voltou a proclamar as maravilhas de Deus. E o finalzinho da passagem fala assim: as pessoas se perguntavam, o que virá a ser esse menino? A mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, a gente não pode esquecer disso. Assim como a mão de Deus estava com João, a mão de Deus está sobre cada um de nós. Deus é conosco. Deus está conosco. Deus está cuidando de cada um de nós. Por que a gente esquece disso? Por que a gente não lembra disso? Deus é conosco. A mão de Deus está com a gente. Cada um de nós. A mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor está com você. Então, nesse finalzinho de meditação, e lembrando e rezando com essa passagem, mais uma vez eu lembrei do nosso irmão de comunidade, Deusimar. Ouvindo essa passagem uma vez, eu rezava e eu lembrava desse irmão, do Deusimar, que até ontem era diácono Deusimar, e hoje, né, efetivamente, ele já é padre. Padre Deusimar. E a mão do Senhor está com esse nosso irmão, com esse nosso sacerdote agora, né, o sacerdote. Então, esse vídeo, de maneira muito especial,
eu queria colocar aí, né, essa menção ao nosso querido Padre Deusimar, que a mão do Senhor está com você e que a sua bênção caia sobre todos nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.